Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Virgínia Amaral, professora da disciplina Tecnologias da Informação e Comunicação aplicadas à educação. Eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, estou usando uma calça preta, uma blusa marrom e uso óculos. Eu estou aqui nos estúdios do campus Zona Norte e atrás de mim tem um painel branco com os dizeres em verde. EAD Mudando Realidades. Vamos agora para o conteúdo de Ambiente Virtual da Aprendizagem. Antes da gente começar esse conteúdo, eu gostaria de trazer uma citação de Libânio, para que a gente consiga entender qual é a importância e por que a gente está estudando essa disciplina. Libânio ele diz o seguinte, vamos aqui para o slide. A transformação geral da sociedade repercute sim na educação, nas escolas e no trabalho dos professores. Então, o que é que Libânio traz aqui? Por que essa reflexão de Libânio se aplica ao nosso conteúdo? Veja, as transformações que a sociedade passa são várias, inclusive nas áreas de tecnologia. Então, note que nos últimos anos a gente tem tido uma evolução nessa área de comunicação, com o advento dessa revolução 4.0, em que temos os smartphones, a internet banda larga, essa massificação do acesso à informação, isso se reflete dentro da escola. Por isso que é importante a gente pensar essas tecnologias da comunicação e da informação e aplicá-las ao universo do ambiente escolar. Então, além disso, eu queria que vocês refletissem o seguinte comigo. Diante dessas constantes mudanças que a gente tem passado, é preciso que a gente adote novas metodologias de ensino. Não dá para a gente manter metodologias antigas se o mundo já não é mais o mesmo, se o mundo já não continua da mesma forma que metodologias anteriores foram pensadas. Porém, a gente tem o seguinte desafio, que é atender o desenvolvimento das capacidades cognitivas e operativas para que a gente alcance um pensamento autônomo, criativo e crítico do aluno. Como assim, prof? Não adianta só a gente implementar o uso de novas tecnologias dentro do ambiente escolar sem que o aluno também reflita sobre esse uso, que ele utilize essas tecnologias de maneira crítica, ou seja, que ele não vá utilizar os recursos que ele consegue por meio de um smartphone, ou ainda de um computador, ou de outros recursos de comunicação e informação, e só reproduza as informações que ele encontre dentro desses dispositivos. Ele precisa conseguir acessar essas informações, mas produzir também um pensamento crítico e, a partir dali, ele produzir um pensamento autônomo daquilo que ele conseguiu acessar por meio dessas tecnologias, tá? E aí, continuando aqui, a gente também tem um outro desafio. Qual é o outro desafio que a gente tem quando pensamos as TICs? Que é possibilitar que o discente ele possa atuar como cidadão, buscando transformar a realidade em que ele vive. Ou seja, as tecnologias elas estão aí não apenas para que você consiga acessar informações diferentes, mas que você consiga também transformar a realidade em que você vive, tá? E aí é que entram as TICs. A adoção dessas novas metodologias envolve a aplicação das tecnologias de informação e comunicação, que a gente vai chamar aqui de TICs, tá? Toda vez que eu me referir a TICs, você já sabe o que significa, que é tecnologia de informação e comunicação. Então, pelo que a gente entende as TICs, o que seriam essas TICs? É a inserção de aparelhos eletrônicos e de telecomunicação, tais como televisão, computador, smartphone e os aplicativos também dentro dos smartphones, a internet, dentre outros recursos. E como é que funciona a aplicação dessas TICs no processo de ensino e aprendizagem? O que é que acontece? Mesmo fora da escola, as TICs elas desempenham um papel importante na forma como as pessoas aprendem. Por quê? Porque existem inúmeras informações que os alunos levam para a escola por meio dessas TICs, tá? Principalmente, quando a gente tenta, como professor, detectar o conhecimento prévio dos alunos em relação a um determinado tema ou um assunto a ser trabalhado.
Então, o que é que acontece? Por mais que você não queira utilizar as TICs, tenha uma resistência de utilizar as TICs em sala de aula, elas estão lá. Por quê? Porque os alunos, eles, principalmente essa geração, né, atual, eles são os nativos digitais, então eles estão com o smartphone na mão o tempo todo. Não larga assim, até para dormir, né, dorme com o celular do lado da cama, né, deixa lá carregando lá do lado da cama. Então veja que essas TICs, elas fazem parte do universo do aluno. E aí quando você, no processo de ensino-aprendizagem, procura o conhecimento prévio daquele aluno, questiona se ele já conhece, né, se ele já teve contato com determinado tema ou assunto, muitas das vezes ele vai ter acesso a isso por meio de uma TIC, por meio do celular, de um vídeo que ele assistiu no YouTube, ou ainda por meio de uma thread, né, que é o que chamam daquele... de uma linha, né, do rolo, do Twitter, né, em que fazem uma série de informações que vão falar sobre determinado assunto. Então, elas estão aí dentro, né, do dia a dia dos discentes. Por isso, né, que as TICs já estão na sala de aula. Cabe agora a gente utilizá-las também nesse ensino e aprendizagem, nesse nosso processo de ensino-aprendizagem. E aí, prosseguindo aqui. O que seria, antes da gente entender, né, como é que as TICs influenciam nesse processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa entender o que é o processo de ensino. Então, a gente tem a citação de Libânio, que ele diz o seguinte: o processo de ensino é uma sequência de atividades do professor e dos alunos, ou seja, não existe ensino centrado apenas no professor. É uma relação entre o professor e o aluno, tendo em vista a assimilação de conhecimentos e desenvolvimento de habilidades, através dos quais os alunos aprimoram capacidades cognitivas, pensamento independente, observação, análise, síntese e outras. E a gente viu aqui o processo de ensino, mas o que seria o processo de aprendizagem? O processo de aprendizagem é um processo de assimilação de determinados conhecimentos e modos de ação física e mental, organizados e orientados no processo de ensino. Os resultados da aprendizagem se manifestam em modificações na atividade externa e interna do sujeito, nas suas relações com o ambiente físico e social. Essa parte aqui no final, ela é bem importante. Por quê? Aqui, Libânio, ele nos mostra que o processo de aprendizagem, ele não é um processo que visa apenas a reprodução. É um processo que visa também a transformação. Ela transforma tanto o ambiente físico como social. É assim que se dá o processo de aprendizagem. E aí, onde é que entram as TICs nesse processo de ensino e aprendizagem? As TICs, elas proporcionam um processo de comunicação mais participativo. Por quê? Porque ela permite a relação do professor-aluno de uma forma mais aberta e interativa. Porém, né, tudo tem um porém, no entanto, para isso é importante que a gente use as TICs não apenas para repetir metodologias de ensino convencionais, ou seja, vem aqui para mim, significa que para as TICs a gente não vai utilizar apenas para reproduzir aquele ensino tradicional que a gente já conhece, ou seja, pegar as TICs e pedir para o aluno só fazer uma pesquisa, pesquisa o conceito tal, né? Isso daí já era algo que fazia antigamente, fazia na minha época, né, com a enciclopédia Barça. Vê, teve alguma diferença? Não, continua, né, um ensino tradicional. As TICs, elas estão aí porque elas possibilitam, principalmente, que o aluno construa o seu processo, né, de aprendizagem, em que ele possa fazer esse processo de ensino-aprendizagem de forma colaborativa, participativa, em que ele não está centrado apenas na figura do professor, mas é algo que é compartilhado tanto do professor quanto do aluno. E aí, prosseguindo nesse nosso conteúdo, a gente tem o seguinte: como é que as TICs, elas participam, né? O uso das TICs, ela precisa ter um papel de quê? De organizar os ambientes de aprendizagem, em que os alunos são encorajados a resolver situações problema. E o professor, ele identifica e respeita o estilo de pensamento de cada um, além de convidá-los a refletir sobre o seu pensar, tornando o ensino inovador.
Desse modo, a gente vê que os ambientes de aprendizagem, eles estão aí para que o aluno ele consiga partir de situações reais e não puramente aquelas situações, né, fictícias ou hipotéticas, mas que ele parta de uma situação real ou de uma situação problema e traga soluções para isso. Isso dá um protagonismo para esse discente, em que ele é colocado como um elemento importante, né, essencial no processo de ensino-aprendizagem. E as TICs, elas auxiliam bastante nesse tipo de abordagem da educação. O que é que a BNCC nos diz, né, sobre os TICs? Mas antes, o que é que seria a BNCC? Tá? A BNCC ela é a Base Nacional Comum Curricular. E ela é um documento normativo e técnico que define quais são as aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo, tanto da educação básica, que vai desde a educação infantil até o ensino médio. E aí a BNCC, ela determina competências gerais e específicas, habilidades e aprendizagens que os alunos devem desenvolver em cada etapa da educação. Então, esse documento normativo, ele nos diz o seguinte sobre o uso das TICs. Ele diz que um dos objetivos que o aluno deve ter é compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, ou seja, nada de reproduzir, tá, o que ele encontra ali dentro da internet. E, além de crítica, tem que ser significativa, reflexiva e ética também, né, sem ferir os direitos humanos, sem ferir a ética, aos princípios éticos. Isso nas diversas práticas sociais, o que inclui a escola, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Ou seja, o uso das TICs é algo que é previsto na BNCC. E esse uso não é apenas que o aluno saiba como acessar um computador, imprimir alguma coisa, enviar um e-mail. Não, ele precisa tanto aprender a acessar, né, ter essas habilidades usando esse tipo de tecnologia, mas também e principalmente ele precisa fazer um uso crítico, autoral, em que ele consiga tanto modificar a sua realidade quanto a de outras pessoas à sua volta, em que o uso dessas tecnologias não esteja ali apenas para reproduzir um determinado pensamento, mas que ele consiga criar informações, né? Elaborar conceitos, ver aquelas informações de maneira crítica, para que ele consiga, através dessas tecnologias, fazer uma modificação de sua própria realidade. Bom, além disso, o que é que diz, né, as TICs, a BNCC sobre o uso das TICs? É o uso, né, das TICs na educação. Ela afirma o seguinte, né? Que a gente precisa incorporar as tecnologias digitais de informação e comunicação na educação, mas isso não se trata de utilizá-las somente como meio ou suporte para promover a aprendizagem ou despertar o interesse dos alunos, mas sim para utilizá-las com os alunos para que eles construam conhecimentos com e sobre o uso dessas TICs. Então, nada de utilizar a tecnologia apenas para reproduzir, mas sim para construir conhecimento. Além disso, eu queria que você visse a questão do ambiente virtual de aprendizagem, que é exatamente, né, esse ambiente que você está agora, né, que é o AVA, tá? O que seriam os ambientes virtuais de aprendizagem? O AVA, ele surge como protagonista no processo de modernização do ensino e da aprendizagem. Por quê? Porque foi um grande inovador, né? Eles, de certa forma, eles procuram simular uma sala de aula, tá? Porque ele quer que haja uma interação. Aqui, o professor, ele não vai ser só aquele que detém o conhecimento. Os alunos, eles também participam nesse processo, né, de aprendizagem. Então, o AVA, o que é que ele possibilita? Ele possibilita o emprego de recursos educacionais, promovendo a interação entre educadores e educandos. O que é que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, como era, né, antes o ensino à distância,
tinha o ensino por cartas, tinha o ensino também que era por meio de vídeos, em que era enviado um conteúdo, mas a gente não conseguia receber, né, um feedback do aluno, o aluno não participava daquilo dali, ele era apenas um receptor daquele conteúdo, ou ainda um replicador, ele não tinha possibilidade de interagir, nem com o professor, nem com outros alunos. No AVA, ela faz uma replicação, né, ela tenta simular uma sala de aula, em que o professor participa, mas os alunos também interagem com esse professor e podem também interagir entre si, construindo esse conhecimento, colaborando e se tornando protagonistas nesse processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem. Tá? Voltando aqui para o slide, eu queria explicar para você a nossa avaliação. A nossa avaliação, ela tem relação direta com esse conteúdo aqui do ambiente virtual de aprendizagem. Por quê? Porque nessa nossa avaliação, você vai ter que acessar este site aqui, que já está disponível no AVA para você fazer o seguinte curso, Desbravando o Moodle. Depois que você terminar esse curso e conseguir o certificado, você vai colocar lá num tópico específico para isso e com esse certificado você já vai garantir 25 pontos, tá bom? Então, nesse curso aqui, você vai aprender tudo sobre o AVA, tudo sobre aqui quando ele colocou o Moodle, tá? É só uma outra forma de se referir ao AVA, tá bom? O ambiente virtual de aprendizagem, é a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma, é só uma outra marca, vamos colocar assim. Então, esse Desbravando o Moodle seria Desbravando o ambiente virtual de aprendizagem. E nele você vai aprender mais sobre esse ambiente virtual de aprendizagem, tá bom? E com isso, terminamos essa nossa unidade. Vejo você na unidade 2. Até mais! Educação à distância, mudando realidades.